eu vou compartilhar a tela com vocês. Estão vendo minha tela aqui? Opa. Sim, prof. Sim. Ok. Ok, meninos. Então, eu vou agora falar com vocês da parte da célula que eu mais estudei na vida. Então, assim, tem bastante coisa que eu posso falar com vocês. Eu vou tentar ser muito sucinta para não ficar... focar no conhecimento fundamental que eu queria que vocês tivessem sobre o núcleo, né? O núcleo celular, que, para começar, a gente tem que entender com uma certa clareza qual que é a função dele no ambiente celular, né? Então, assim, não que eu vá falar da função exatamente agora, a gente vai falar mais para frente, mas eu queria começar mostrando essa imagem que eu acho muito bonita aqui para vocês, né? Imagino que vocês não estão entendendo nada dela, né? O que eu estou vendo aqui? Essa estrutura mais escura aqui é tipo um arcabouço proteico, onde fica organizado um cromossomo metafásico. Vocês estão vendo mais ou menos o xizinho do cromossomo, né? Só que houve um tratamento aqui que fez com que todo o DNA fosse liberado. E ele criou essa nuvem. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo aqui em cima esses fiapinhos? Esses fiapinhos aqui é um monte desses fiapinhos, né? Então, todo esse material genético aqui, que está solto, que foi desempacotado aqui, estava contido nessa estrutura proteica, nesse arcabouço proteico que estava aqui, né? Então, assim, em nossas células nós vamos ter um conjunto de 46 desses aqui, né? Então, a gente pode imaginar a quantidade de informação de DNA que tem no núcleo das células animais, né? Então, vamos entender um pouco mais dessa organela que determina muito do funcionamento da célula, né? Então, eu vou explicar aqui primeiro nesse desenho, que é mais fácil da gente entender, e depois a gente vai para a microscopia eletrônica. Então, primeiro a gente está vendo aqui que o núcleo, ele tem um envoltório nuclear. E esse envoltório nuclear, ele é mais sofisticado, ele tem uma dupla membrana, tá? Essa dupla membrana, ela é contínua com o retículo endoplasmático rugoso. Esses pretinhos, essas bolinhas pretas aqui, são os ribossomos, né? Então, a gente vê que essa dupla membrana, ela se estende aqui, pelo seu folheto, pela sua membrana externa, os ribossomos continuam ligados, e pela membrana interna, não, né? Na membrana interna, essa nuvem vermelha não, acho que é marrom aqui, né? É uma lâmina nuclear. É uma estrutura proteica, é o único elemento de citoesqueleto que existe dentro do núcleo. Não faz muito sentido agora para vocês, mas quando a gente estudar citoesqueleto, eu vou voltar a falar sobre essa lâmina nuclear. Mas, basicamente, é como se eu tivesse uma rede, sabe essas redes de janela que a gente coloca na janela dos prédios, né, para evitar que bichinho de estimação e criança se machuque? Então, eu vejo muito essa tela dessa forma, ou pelo menos é assim que os livros gostam de representar para nós. Aí aqui nós temos o ambiente interno, né, do núcleo, e nós temos a cromatina, né? Então temos todo esse material genético, não vou olhar aqui não ainda. Então a gente vai ter uma cromatina que vai ficar mais escura, que nós vamos chamar de heterocromatina, e uma cromatina que fica mais clara, que é chamada de eucromatina. Uma parte desse material genético que está aqui fica contido numa estrutura que é chamada de nucleolo. Esse nucleolo, que aqui está definido por esse azul e o verde, tem uma parte que é o que a gente chama de parte fibrilar e uma parte granular, que são essas bolinhas verdes aqui. O nucleolo é a parte desse material genético que está associada à síntese dos ribossomos. Quem são os ribossomos? São essas estruturas que a gente está vendo aqui, associadas ao retículo endoplasmático rugoso, que são os responsáveis pela síntese proteica da célula, tá? Então, os ribossomos são feitos no núcleo, aí eles migram lá para o citoplasma, e lá no citoplasma eles vão produzir as proteínas, todas as proteínas da célula. Todas as proteínas da célula são produzidas nos seus ribossomos citoplasmáticos. Aí, entre essas, para se comunicar, para que a célula possa fazer a comunicação entre o ambiente nuclear e o ambiente citoplasmático, a gente tem uma estrutura que é chamada de complexo do poro. Ela está esquisita aqui, ela parece
vestidinho, uma coisa esquisitinha aqui, mas ela é esquisitinha assim mesmo. Então a gente vai estudar um pouco mais dela mais para frente, mas ela é uma estrutura gigantesca. Quando a gente pensa em termos moleculares, eu brinco sempre que se a gente acabou de falar de carreador de membrana, né? De transportador. Se a gente pensar que o transportador que vocês, não sei se todos vocês já viram lá a universidade, né? Mas vamos imaginar que um carreador, se fosse do tamanho de uma porta da nossa casa. Esse complexo do poro seria como a entrada lá da universidade, que passa 2, 3 carros ao mesmo tempo, aquela coisa gigantesca. Então, o complexo do poro é uma estrutura muito, muito, muito maior do que o que a gente acabou de falar até agora, tá? Não está na mesma escala, não. Então, a gente vai ter a comunicação entre o citoplasma e o núcleo através do complexo do poro, e a gente tem que, na verdade, essa aula, vocês vão ver que eu vou aparentemente falar pouco, mas é porque, na verdade, essa aula de hoje, ela é, digamos assim, uma introdução à genética, e vocês vão ter depois uma parte muito mais aprofundada de genética, para estudar várias das coisas que hoje eu vou só falar basicamente, tá bom? Bom, então, a gente tem aqui, ó, transferindo o que a gente viu aqui para cá. Então, primeiro, a gente tem o envoltório nuclear com uma dupla membrana, ó o complexo do poro aqui, gigantesco, né? Essa microscopia eletrônica aqui, ela não é de grande aumento, ela é basicamente só um pouquinho a mais do que a microscopia de luz consegue fazer. Na microscopia de luz, a gente não consegue ver o complexo do poro, fato, né? Mas aqui dá para, vocês estão vendo que no complexo do poro está mais clarinho e aqui do lado está mais escurinho? Isso porque, olha lá, ó, associado à membrana fica mais escurinho, e na região do complexo do poro, não fica. Essa parte mais escurinha, esse DNA que está mais escurinho, gosta de ficar pendurado nessa lâmina nuclear. É como se a lâmina nuclear fosse um tipo de um varalzinho, onde a célula pendura, fica colocando o seu material genético que está mais escurinho aqui. Essa mais escurinha aqui. Depois eu vou explicar o que é esse mais escurinho, que a gente chama de heterocromatina. E o mais clarinho a gente chama de eucromatina. Dentro da heterocromatina, nós temos uma estrutura associada ao nucleolo. O nucleolo, a gente não costuma chamar nem de hetero, nem de eucromatina. O nucleolo é nucleolo, tá? O nucleolo é uma região específica que vai fazer, tanto vai sintetizar os RNAs ribossômicos, quanto vai fazer as partículas cromossômicas. Agora, eu vou falar mais do DNA, né? Então, assim, depois que a gente conversar sobre isso, aí sim a gente vai pensar de uma forma mais complexa na função do núcleo. Então, no DNA, nós temos a nossa cromatina. E cromatina, o que é? É um DNA associado a proteínas, né? Mais especificamente, proteínas de carga positiva, porque o DNA... ele é o ácido desoxirribonucleico na sua estrutura extremamente negativo. Eu deveria falar mais sobre o DNA nesse momento, mas como a gente tem muita coisa para falar e vocês vão ter a professora Fabiana para explicar tudo de DNA para vocês, eu vou passar um pouco mais rápido nessa parte química do DNA, tá? Para nós, a cromatina, então, a gente tem... para nós, na biologia celular, a gente vai pensar na parte morfológica desse material. Então, ela é constituída de DNA associado a proteínas. Então, tem uma expressão no inglês que eles chamam de naked DNA, né? Em português seria DNA pelado, né? Então, o nosso DNA nunca está pelado. Ele está sempre vestidinho, ele está sempre com proteínas associadas a ele, porque ele precisa, porque são, digamos assim, essas proteínas regulam o DNA. Mais para frente a gente entende melhor isso. O fato é que, por conta da presença de diferentes proteínas associadas à sua estrutura, a cromatina, ela não é totalmente homogênea, ela pode estar em duas formas, né? Na forma de heterocromatina, que é aquela parte que fica mais escura. Por que fica mais escura? Porque o DNA está mais compactado, ele está mais assim, é como se ele estivesse dobrado, né? E a eucromatina, o que é a eucromatina ou cromatina fina? É onde o DNA está mais descompactado, então ele está, digamos assim, numa forma mais alongada. Depois a gente vai ver melhor como é que ele vai estar,
e ele vai estar sendo mais usado pela célula. Ele, digamos assim, ele está metabolicamente mais ativo. Bom, esse material, chamado cromatina, compõe os cromossomos. Então, é mais ou menos assim. Assim como a gente tem madeira e cadeira, a cadeira é feita de madeira, o cromossomo é feito de cromatina, mas não são sinônimos, tá? Eu peço a vocês para serem muito cuidadosos com isso, porque às vezes a gente, na nossa cabeça, acha que cromossomo e cromatina é a mesma coisa. Cromossomo é uma entidade discreta, ou seja, um corpo. Eu tenho o cromossomo número 1, eu tenho o cromossomo número 2, eu tenho o cromossomo Y, eu tenho o cromossomo X, certo? Então, assim, o cromossomo é feito de cromatina. E os cromossomos, como eu coloquei aqui, apresentam diversos tipos de sequência de DNA. Na verdade, eu acho que essa minha aula já está mega hiper desatualizada. Estou precisando dar uma atualizada nela, porque já é tanta coisa a mais hoje em dia que já não vale mais. Mas para nós, vocês que estão começando, vão começar do básico, né? Fica mais fácil depois de continuar. Então, o principal, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, são as sequências de genes, né? O que é um gene? Existem várias definições de genes válidas. Para nós aqui, que a gente está começando, a gente vai chamar de gene uma sequência que vai ter uma função celular. Ponto. Né? Antigamente eu definia para a biologia celular que gene era uma sequência que originava uma proteína, mas agora não tem mais jeito, não dá mais para definir gene dessa forma. Então a gente vai chamar de gene uma sequência do DNA que tem uma função celular que, mesmo que não esteja muito caracterizada, mas que se suspeita que tenha, tá? Então, assim, é um pedacinho de sequência, é uma informação codificada numa sequência de nucleotídeos. Bom, mas a gente não vai precisar discutir muito sobre isso, porque na nossa disciplina a gente não usa muito, a gente não vai aprofundar essa questão de gene, entendeu? Então não tem muita essa necessidade de ter uma definição perfeita. Então, esses genes, genes e sequências de funções desconhecidas, é que apareceu, essas sequências de funções desconhecidas foram aumentando tanto, que é por isso que eu já vou chamar, eu vou deixar sequências, a gente vai chamar de sequências únicas para se contrapor a outro tipo de sequência que aí sim tem muita importância na biologia celular, que são as sequências repetitivas ou sequências repetidas. Essas sequências repetitivas é o que a gente chama de sequência de baixa complexidade. E essas sequências, elas têm função estrutural na cromatina. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, os centrômeros, a cinturinha do cromossomo X, né, aquela região que liga no fuso mitótico, é uma sequência repetitiva. Os telômeros, muito estudados por quem estuda, pessoal que estuda câncer, os telômeros que ficam nas regiões terminais dos cromossomos, sequências repetitivas, tá? E existem diversas outras intercaladas entre as sequências únicas dentro de cada cromossomo. Eu coloquei aqui só dois exemplos, né? Sequências, três, na verdade. Sequências que são chamadas de halo, sequência satélite, mini satélite. Hoje em dia já existem outras que acho que nem eu conheço mais. Só para dar um exemplo aqui, né? Eu peguei um exemplo que é fácil da gente entender, né? Para explicar a heterocromatina. Aí aqui está o exemplo da cromatina sexual. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Em algum momento, mesmo que seja por alto, que, por exemplo, os indivíduos que são XY, eles têm um único cromossomo X, certo? Então, as pessoas, os indivíduos que são XY, eles vão ter todos os seus cromossomos X sendo utilizados, certo? Porém, os indivíduos que são XX vão ter 2 cromossomos iguais. E aí, um deles vai ser inativado em cada célula, né? Um deles vai estar sempre, digamos assim, guardado na gaveta. E como que o núcleo faz para guardar um material genético na gaveta para ele não ser utilizado? Ele coloca na forma de heterocromatina. E aí isso aparece nas células nessa forma de cromatina sexual. Aqui está um exemplo que a gente vê no microscópio, em alguns tipos celulares aparece como se fosse uma raquete, né? Então a gente consegue saber se é macho ou se é fêmea, se é XY ou se é XX, olhando essa cromatina sexual aqui. Então, isso aqui vai ser, por exemplo, um neutrófilo de uma fêmea, que tem 2 cromossomos X, tá? Então, olha só, aqui está mostrando, à esquerda a gente tem um núcleo, eucromatina é a região mais clara, heterocromatina
é essa mais escura. Veja como a heterocromatina está associada à membrana, ao envoltório nuclear, ou à membrana interna do envoltório nuclear. Isso é uma informação importante para nós, para a gente pensar lá na frente, quando a gente for falar mais para frente, né, daqui a pouquinho, quando a gente pensar na função do núcleo, tá? Então, a heterocromatina se organiza utilizando o envoltório nuclear. Um outro exemplo está aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, microscopia de luz de uma célula de uma mulher, um indivíduo XX, com 5 cromossomos X. É uma anomalia genética considerável essa aqui, tá? Mas, de qualquer forma, o que importa para nós, o que eu queria mostrar para vocês, é que o organismo sente essa dose aumentada, um cromossomo fica descompactado e todos os outros ficam na forma de cromatina sexual, olha lá, que é o que as setas estão mostrando para nós aqui, tá? Nas células dos organismos XX, um dos cromossomos fica condensado e pode ser, nem sempre, tá? Nem sempre, eu achava que era visível, eu sempre fiz vários testes com as minhas células e nunca via. Aí acho que não tem 2x. Mas, enfim, não é tão simples de ver assim, tá? Mas, de qualquer forma, se você em algumas preparações, a gente consegue detectar o que a gente chama de cromatina sexual, que é o cromossomo X nos indivíduos que tem 2, né? Prof, eu não entendi o que indica ele ser X ou não. Então, é a sequência. Eu vou voltar nisso mais para frente. O cromossomo, nós temos 46 cromossomos, certo? Na nossa espécie. Cada espécie tem o seu número de cromossomos específico. Só que dentro de cada cromossomo, nós temos vários loci gênicos. Ou seja, cada tipo de gene, cada gene está num cromossomo específico. Então, tem os genes que são do cromossomo 1, tem os genes que são do cromossomo 2, tem os genes e assim por diante. O cromossomo X tem genes específicos dele e a cromatina, só que na nossa espécie, para a célula funcionar direito, ela precisa só de um cromossomo X funcionando. Então, todos os indivíduos que têm um cromossomo X e um cromossomo Y, ok. O que o organismo faz? Está usando o cromossomo X normalmente. Não precisa compactar. Só que nas fêmeas, naquelas que são cromossomo XX, né, isso não é só para humano não, tá? Isso é geral. Naquelas que são, essa célula, isso aqui, por exemplo, geralmente a gente vê em gatinhos, né, todos os mamíferos. Então, naquelas que tem 2 cromossomos X, a célula não pode funcionar com 2 cromossomos X descompactado. Então, o que a célula faz? Ela esconde um deles. Como que ela vai esconder um deles? Ela vai deixar na forma de heterocromatina sexual. Então, o cromossomo X está ali, mas ele não está funcionando, ele não está metabolicamente ativo. Ele tem que ficar na forma de heterocromatina sexual. Eu expliquei a sua dúvida ou não? Não? Pode ser sincero. Não, é que eu estava tentando, que a professora falou no começo, como identificava a cromatina, perdão, o cromossomo X na cromatina. Sim. Deixa eu ler aqui, ó. Nas células dos organismos sexo feminino, um dos cromossomos X fica condensado e é visível no núcleo. É um tipo de heterocromatina facultativa. É porque tem aquela heterocromatina constitutiva, que é aquela que sempre vai ficar na forma de heterocromatina, e tem aquelas que pode ser heterocromatina ou não. O melhor exemplo, não que seja o único, mas o exemplo mais fácil da gente entender é o cromossomo X, que nas fêmeas está em dose dupla, e não pode. A gente não pode ficar com os 2 cromossomos X ativos na mesma célula. Ah, por que não pode? Gente, eu não sei. Eu só sei que é incompatível com a vida. Então, a célula, ela esconde um dos cromossomos X. Só vai usar aquele cromossomo X, só vai usar esses cromossomos as células germinativas na produção dos gametas, né? Para uma célula somática, a célula somática, que é aquela que não está na linhagem reprodutiva, que não vai originar gametas, ela só precisa de um cromossomo X para funcionar. Então, ela vai esconder os outros, na forma de heterocromatina, tá? Então, isso aqui foi só para dar um exemplo disso aqui, ó, que heterocromatina pode ser constitutiva. Constitutiva quer dizer que aquela sequência, em qualquer tipo de célula que seja, sempre vai ser heterocromatina. E facultativa
pode ser, significa que ela vai ser, pode ser heterocromatina ou não. Por exemplo, o meu cromossomo X, os meus cromossomos X, para mim, um deles, eu posso ter um cromossomo X que em mim, nas minhas células, ele é heterocromatina. No meu filho, eu tenho um filho homem que vai ter o meu que tem todos os cromossomos X dele ele recebeu de mim. Nele nunca vai ser, porque é o único que ele tem, certo? Então nele os cromossomos X que ele recebeu de mim, todos eles são eucromatina, certo? Então, meninos, os meninos geralmente têm muito mais da mãe do que as meninas. As meninas podem escolher, às vezes elas usam o cromossomo X da mãe, às vezes elas usam o cromossomo X do pai, mas os meninos não têm opção. Bom, então, pensando em termos agora de proteínas, né? Então, como eu falei, nosso DNA nunca está pelado, ele está sempre vestidinho, e a principal roupinha, digamos assim, a cueca, a calcinha e o sutiã, né, desse DNA é o quê? São as estonas. Estonas são muito importantes para nós, tá? Essas estonas são proteínas básicas, são proteínas de carga positiva, que vão formar o que nós chamamos de nucleossomos. Nucleossomos são estruturas, é o que a gente chama de octâmero, olha, octâmero de estonas. Então, a gente vai ter 2 estonas H2A, 2 estonas H2B, 2 estonas H3 e 2 estonas H4. Elas formam, assim, elas não formam essa bolinha de tênis aqui, tá? É só para vocês entenderem melhor, para entender que o DNA vai se enovelar ao redor dessa estrutura. E qual que é a importância disso? A importância disso é que essa estrutura, esta sim, protege o DNA. O DNA, quando ele está na forma associado a esse octâmero de estonas, ele fica muito mais protegido de quebra, tá? Então, os nucleossomos são o primeiro nível de organização da cromatina. É o primeiro, então, assim, o DNA, que é a dupla hélice, ó, dupla hélice, vai dar uma volta aqui, né? Fazer aqui. Então, aqui está mostrando, para vocês terem noção de tamanho, mais ou menos 10 nanômetros, 10 por 10 mais ou menos, né? Mais 10 por 6 nanômetros, né? O DNA dá 2 voltas no octâmero, o que dá em torno de uns 150 pares de base. Então, entre o começo, esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, eu vou ter mais ou menos 150 nucleotídeos. Eu chamo de 150 pares de base, porque é dupla hélice, né? Então, eu tenho um parzinho de nucleotídeos ali, tá? Então, mas é uma sequência de 150 pares de base. 146, 150. E eu tenho um espaço entre eles, né? Então, aqui aí tem um espaço, ó, o DNA espaçador, varia de 20 a 60, e depois já vem uma outra estrutura dessa. Se eu fizer um tratamento, se eu pegar um DNA que está assim, protegido pelos nucleossomos e tratar com uma enzima chamada DNase, DNases são enzimas que quebram o DNA. O que eu vejo? Eu vejo que esse DNA espaçador aqui acaba sendo quebrado, mas esse DNA aqui que estava protegido pela estona, não, tá? Então, essa estrutura tem uma função aí sim de proteger, de quebra, a fita do DNA, tá? E esse primeiro nível de organização, como tem essa estrutura, vocês já vão ver na microscopia eletrônica, ela é chamada de colar de contas, tá? Colar de contas é o primeiro nível de organização da cromatina. Aqui eu coloquei só para mostrar para vocês que não é uma bolinha, tá? Então aqui, ó, laranja é o DNA e as estonas estão mostradas em outras cores. Aqui está o DNA entrando, dando a volta e saindo, né? Para vocês verem, a estona H1 fica por fora, fazendo como se fosse uma tampinha do frasco aqui para organizar. E o objetivo dessa estrutura do octâmero de estonas é realmente proteger o DNA. Olha só ele aqui, que bonitinho, ó, o colar de contas. Então, essa fibra, que é chamada, digamos assim, é a organização mais íntima do DNA, né? Mas já não é só DNA, né? Então, aqui a gente já tem a estrutura de DNA e proteínas da cromatina. Primeiro nível, chamado de colar de contas ou fibra de 11 nanômetros ou fibra de 10 nanômetros. Tem livro que chama de fibra de 10 nanômetros e tem livro que chama de fibra de 11 nanômetros. Dá na mesma, né? Porque 1 nanômetro de diferença, não, né? É mais para vocês saberem que tem vários nominhos, mas enfim, é o primeiro nível da organização do DNA.
esse primeiro nível, ele vai passar para um segundo nível de compactação do material, que vai formar essa fibra aqui, ó, de 30 nanômetros, que é chamada de solenoide. Agora, após a reforma ortográfica, sem o acento aqui, né? Mas é a fibra de 30 nanômetros, que eu vou falar em seguida. Ó. Então, assim, eu tenho o meu DNA, a dupla hélice do DNA, que tem 2 nanômetros de espessura, né? Eu acho importante vocês tentarem, pelo menos tentarem ter essa noção de tamanho, tá? Porque isso na biologia celular é importante. Diferente da anatomia, que os tamanhos são óbvios, afinal de contas a escala de tamanho é igual, né? Vocês estão lidando com um nível igual de vocês. Na biologia celular é tudo fora, é outra escala, né? Então aqui eu estou lidando, ó, 2 nanômetros, que depois da organização em nucleossomo se torna uma fibra de 10 nanômetros. Aí, essa fibra, ela tem uma organização intermediária que é pouco conhecida, a forma como ela faz, se ela faz zigue-zague, se ela faz solenoide. Solenoide que seria uma estrutura em espiral, né? Mas tem também uma teoria de que é um zigue-zague. De qualquer forma, essa fibra intermediária aqui, que vem a partir da fibra de colar de contas, ela tem em torno de 30 nanômetros de espessura. Essa fibra aqui é a fibra que nós temos na eucromatina. Então, a eucromatina, aquela que a gente vê clarinha na microscopia de luz, está organizada nesse nível aqui, de 30 nanômetros. Porém, por outras proteínas que organizam, que para compactar o material genético, no núcleo interfásico. O que é um núcleo interfásico? É o núcleo da célula que não está em divisão celular. A gente vê que não tem só eucromatina, a gente vê que tem heterocromatina também ali. Então, como que está organizado aquele material na heterocromatina? Existem estruturas proteicas que seriam equivalentes a essa estrutura aqui, verdinha, né? Verdinha aqui, que vão fazer como se fossem alças do DNA. Então, o DNA se organiza em alças. Essas alças são mais heterogêneas do que o comportamento da fibra de 30 nanômetros. Então, o pessoal representa dessa forma mais, digamos assim, mais assimétrica aqui, tá? Só que na soma geral, quando a gente olha o todo, nessa compactação, aparece o que a gente chama de fibras de 300 nanômetros, ou 0,3 micrômetros. Pausa para reflexão. Vocês lembram qual que é o limite de resolução da microscopia de luz? Alguém arrisca? O limite de resolução da microscopia de luz é 0,2 micrômetros. Ou seja, algo que seja maior do que 0,2 micrômetros, a gente consegue ver, ainda que veja mal, mas a gente consegue ver na microscopia de luz. Então, se essa fibra aqui é de 300 nanômetros, que é igual a 0,3 micrômetros, ela é maior. Por isso que a gente vê, olha lá. Então, quando a gente vem aqui, deixa eu mostrar a figurinha de novo. Ó, aqui eu não consigo ver direito, fibra de 30 nanômetros, mas aqui eu consigo ver discretamente, eu consigo ver que tem um acúmulo de material, 0,3 micrômetros, certo? Então, essa é ver como interfere. Então, ali eu estou vendo o núcleo interfásico, né? Agora, quando a célula vai se dividir, quando ela está se preparando para entrar em mitose, aí ela vai compactar ao máximo esse material genético. Então, aí, essa fibra de 30 nanômetros, essa fibra de 300 nanômetros, toda ela vai ser compactada para fazer o cromossomo metafásico, que é uma fase final de compactação, tá? Então, é isso que eu tentei colocar aqui nesse exemplo para vocês. Ó, então, vou indo de lá, 2 nanômetros, DNA, fibra do colar de contas 10 nanômetros, solenoide de 30 nanômetros, que passa para cá, fibra da heterocromatina de 300 nanômetros, que quando a célula for se compactar, vai formar os cromossomos durante o início da mitose, então aquela fase inicial da mitose lá que vocês vão estudar mais para frente comigo, aí vai compactar bem esse material genético, vai fazer essa perninha aqui do cromossomo, né, que a gente chama de cromátide, que tem 1,1400 nanômetros, ou 1,4 micrômetros, ou seja, dá para ver muito bem na microscopia de luz, que a gente vai falar mais para frente do cariótipo, tá? Por enquanto, meninos, eu não vou ficar detalhando muito mais a parte molecular disso, porque
isso não é muita coisa para nós, é muito legal, mas agora não faz sentido. Então vamos continuar. Eu queria mostrar para vocês esses níveis de empacotamento da cromatina. No núcleo interfásico, quando a célula não está se dividindo, o que nós temos? A fibra de 300 nanômetros e a fibra de 30 nanômetros. A gente nunca vai ter, só para ter essas fibras aqui, ó, o DNA pelado e o colar de contas, eu preciso tratar esse material genético in vitro. Na célula, eu vou ter só a fibra de 30 e a fibra de 300. Quando a célula for se dividir, no início da mitose, a gente vai ter a formação dos cromossomos metafásicos. Bom, vamos falar um pouco agora do nucleolo, né? Então, aqui eu tenho a estrutura nucleolar, e o que o nucleolo faz? Síntese de RNA, esse rRNA aqui é RNA ribossômico, e a montagem dos ribossomos. Então, o ribossomo é uma estrutura que faz as proteínas, e ele, na verdade, não é eles são os. Ele tem a subunidade maior do ribossomo e a subunidade menor do ribossomo. E elas ficam separadas o tempo todo, tá? Elas só se aproximam, na verdade, elas só ficam unidas quando elas estão sintetizando a proteína. Quando elas não estão fazendo proteína, subunidade maior e menor do ribossomo não ficam associadas, tá? De qualquer forma, esses ribossomos vão ser montados aqui, vão passar pelo complexo do poro e vão lá para o citoplasma. Eles vão funcionar no citoplasma. Bom, então aqui detalhando um pouquinho mais, né? O nucleolo ele vai ter... Deixa eu só ver se eu consigo ver aqui para mostrar para vocês. Se vocês tiverem muito boa vontade, vocês vão ver que tem uma região que é mais clarinha, uma região que é mais escurinha, tá? Não dá para ver muito bem aqui, mas a gente tem no nucleolo o que a gente chama de região fibrilar, que está mostrada pelo F aqui, e região granular, que está mostrada pelo G aqui. Qual que é a diferença entre elas? Na verdade, é simplesmente, na região fibrilar, é a região que está ocorrendo a síntese do RNA, ou seja, a RNA polimerase está lendo o DNA, está lendo o gene do ribossomo e produzindo os RNAs que vão fazer o ribossomo. E aqui, na região granular, que é esse Gzinho aqui, que fica aparecendo umas bolinhas, é onde está ocorrendo a montagem da subunidade maior e da subunidade menor, tá? Então, assim, essa região geralmente é muito ativa, o nucleolo, ele é mais evidente quanto mais a célula faz proteína. Tem inclusive, células que têm mais de um nucleolo, tá? É raro, mas tem. Então, assim, o nucleolo, ele é um sintoma, ele é uma evidência de uma célula que produz muita proteína. Às vezes ele é fácil de achar, às vezes ele não é tão fácil de ver, tá? Então, depende muito das características de cada tipo celular. De qualquer forma, a célula sempre vai ter uma região que vai fazer os seus ribossomos. O núcleo sempre tem que ter um nucleolo. Às vezes ele não é tão evidente. Bom, uma outra característica importante do núcleo é o seu envoltório nuclear. Agora eu vou ter que... vamos falar bastante coisa para vocês. Então, vamos começar aqui do mais fácil. Então, eu já expliquei para vocês que, na verdade, não o envoltório ele é complexo e ele tem duas membranas. Ó, por favor, meninos, não confunda com a bicamada lipídica, né? Uma membrana tem 2 folhetos de fosfolipídios. Aqui, então, eu tenho 4 folhetos, né? Porque eu tenho a membrana interna, que é essa que fica em contato com a rede de lamina internamente. Estou aqui em cima, ó, vocês estão vendo meu mouse? Aqui é o meu mouse. Aí eu tenho a membrana interna e a membrana externa. Vejam que essa membrana externa é contínua com o retículo endoplasmático rugoso, tá? Aqui está mostrando, ó, o lúmen. Lúmen é a parte interna da organela, né? Lúmen do retículo endoplasmático rugoso, contínuo, com o espaço perinuclear. Às vezes eu fico na dúvida. Uma das grandes dúvidas que eu tenho na vida é o que tem nesse espaço perinuclear, porque não dá muito para saber, né? Uma questão que está em aberto na biologia celular, né? E, assim, ó, espaço perinuclear aqui, porque... teoricamente, ele é contínuo com o retículo endoplasmático rugoso, que, por sua vez, é contínuo com o sistema de endomembranas da célula, que, por sua vez, se comunica com a parte externa da célula. Então, por dedução, não por conhecimento científico, eu imagino que talvez esse espaço perinuclear tenha alguma informação para o núcleo que tenha
que traga informação para o núcleo a respeito do que está acontecendo fora da célula, mas isso, meninos, é só especulação minha, tá? É porque eu realmente gosto muito de estudar o núcleo. Mas, enfim, voltando aqui ao que nos interessa, a gente tem um espaço perinuclear que é contínuo com o lúmen do retículo endoplasmático rugoso. Olha o ribossomo aqui, ó, que bonitinho. Subunidade menor do ribossomo, subunidade maior. Esse desenho está correto, porque ele está dizendo a verdade para nós. Ó, tá vendo esse rabinho aqui? Está mostrando uma proteína sendo sintetizada. Subunidade menor e maior, esse risquinho rosa aqui é o RNA mensageiro sendo lido. Então, subunidade maior e menor só se associam lendo um RNA mensageiro para produzir uma proteína. E quando essa proteína tem que ser transportada para dentro do retículo endoplasmático rugoso, esse ribossomo fica atrelado aqui na parede dessa membrana. Acabou de fazer a proteína, vai subunidade maior para um lado, subunidade menor para o outro e solta aqui da membrana do retículo, tá? Olha, é legal que esse livro, ele coloca em escala as estruturas. Olha o ribossomo, que é gigante, ele é enorme na estrutura celular, fica pequenininho perto do complexo do poro aqui, ó. Esse complexo do poro, que é essa estrutura gigantesca que vai atravessar tanto a membrana externa quanto a membrana nuclear interna, ele atravessa completamente, atravessa todo o espaço perinuclear, tem fímbrias, olha lá, fímbrias que se projetam para o citoplasma e uma cesta, que eu já vou mostrar melhor, que está ligada ao ambiente nuclear, tá? É a cesta nuclear. Essa rede aqui, que parece uma rede mesmo, né? É a rede de lamina, elemento de citoesqueleto do núcleo, que está envolvido com a organização da heterocromatina. Então, o envoltório nuclear, meninos, é uma estrutura muito complexa, ainda muito pouco compreendida, mas que a gente já sabe muito mais coisa. Enfim, tem bastante, apesar de a gente ter muita informação sobre ela, a gente ainda sabe muito pouco sobre como esse envoltório nuclear funciona. Só para dar um exemplo para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma doença que as crianças envelhecem muito rápido, acho que ela chama progéria em português. Eu acredito que vocês já tenham visto, porque isso chama muito atenção. Você vê crianças jovens de 17 anos com um aspecto envelhecido e eles têm uma vida muito curta. Eu esqueci o nome dele agora, mas tinha depois eu mando para vocês a história dele, é muito bonita, mas um menino que ele morreu acho que com 20 anos, ele era uma pessoa maravilhosa. Os pais dele eram médicos e estudam essa doença. E por que eu estou falando dele para vocês? Porque a doença, até hoje o que se viu dessa doença é que tem uma mudança numa das moléculas do núcleo. Então, de alguma forma, o núcleo é um distúrbio no núcleo que faz com que ocorra um envelhecimento rápido desses organismos, né? Então, assim, só para ilustrar que a gente ainda sabe muito pouco do quanto o envoltório nuclear interfere na função da célula, né? Então, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Tá, eu falei tudo aqui. Então, ó, só mostrando agora de ladinho aqui, para a gente ver a lamina. Tá vendo essas cordas vermelhas aqui? Estão mostrando para nós a rede do citoesqueleto, que ancoram a heterocromatina. Aqui está tentando mostrar para nós aquela estrutura de 300 nanômetros, ó, o solenoide, né, a fibra de 300 nanômetros, não é o solenoide não, falei errado, é a fibra de 300 nanômetros da heterocromatina que se ancora nessas proteínas que atravessam a membrana interna do envoltório nuclear. Aqui está o complexo do poro, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês os complexos do poro especificamente. Antes disso, isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, ou seja, que mostra a superfície, onde eu tenho, por uma técnica de criofratura, por incrível que pareça, isso parece meio tosco de fazer, mas é muito interessante, porque quando a gente quebra, corre uma quebra mesmo, né? Como se jogasse a pedra no chão. Quando eu tenho uma dupla membrana, ela separa desse jeito, ó, quebra, eu consigo ver as duas membranas aqui, ó. Então, eu consigo ver a membrana nuclear externa e a membrana nuclear interna. E essas bolinhas aqui, essas impressões que a gente está vendo, são o complexo do poro.
Então, funciona mais ou menos assim. Uma célula que tem muito metabolismo, ou seja, ela está conversando, o citoplasma e o núcleo estão conversando pra caramba, o tempo todo, trocando moléculas. O que vai acontecer? O seu envoltório nuclear vai ser repleto, coberto de complexos do poro. Eu tenho uma célula que está viva, mas está com metabolismo baixo, ou seja, muito gastando pouco ATP, está fazendo, enfim, ela está com o metabolismo mais baixo possível. A quantidade de complexo do poro presente fica muito mais baixa. Então, os poros nucleares, eles são dinâmicos, eles variam conforme o metabolismo daquela célula, tá? Então, aqui eu coloquei milhares de poros estão presentes no seu envoltório nuclear e é uma estrutura composta por diversas moléculas, entre as quais as principais, que é aquilo que eu quero que vocês saibam, se chamam NUPs, nucleoporinas, tá? Acho que eu coloquei aqui em algum lugar, só não sei aonde. Bom, vou falar rapidamente isso, meninos, porque essa parte aqui tem muita coisa para falar e não adianta muito eu ficar enchendo vocês com tanta informação. Então, olha, eu tenho uma estrutura proteica, aqui, ó, esse anel proteico, eu tenho essas fibras que se projetam para o citoplasma, e eu tenho uma cesta nuclear, ó, parece uma cesta mesmo, tá? Que aqui está cortado, eles cortaram para a gente poder ver, mas ela se fecha aqui, tá? Então, do lado nuclear, esse complexo forma uma cesta, e do lado citoplasmático, eu tenho como se fosse uma franja, né? Que são as fibras, né? Ó, essas protuberâncias proteicas, elas diminuem o diâmetro aqui de 100 nanômetros para em torno de 10 nanômetros. E essa abertura aqui pode ser regulada. Mas mesmo quando ela está muito fechadinha assim, ela vai ter uma abertura de em torno de 10 nanômetros. O que significa que íons, pequenas moléculas, água, tudo isso vai transitar entre citoplasma e núcleo de forma livre, é o que eu coloquei aqui, ó. Íons e moléculas pequenas passam livremente entre o citoplasma e o núcleo. Vejam que isso é diferente das outras organelas. Nas outras organelas todas, não existe uma passagem livre assim. Então, olha que coisa esquisita. Justo o núcleo, que teoricamente deveria ser uma organela super protegida por causa do DNA, é aquela que deixa as moléculas passar, muitas moléculas passar livremente. Percebe como a função do núcleo não é proteger DNA? Não que ele... Tudo bem, maiores moléculas não vão passar, mas a maioria das pequenas moléculas vão passar livremente, tá? Por conta dessa abertura enorme dada pelo complexo do poro. Agora, macromoléculas, como proteínas, o próprio ribossomo, né, que a gente viu que o ribossomo é produzido no núcleo, tem que ser levado para o citoplasma, aí eu vou ter uma passagem regulada. Ó, macromoléculas vão gastar energia para permitir a dilatação desse poro. Agora aqui, ó, eu queria só mostrar para vocês essas imagens aqui. Isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica. Aqui é pela face nuclear, então na face nuclear eu vejo a cesta nuclear, ó, aqui onde está meu mouse agora, e agora é essa região aqui, ó, da cesta nuclear. E aqui é a face citoplasmática, eu estou vendo pelo lado de fora, por esse lado aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver que algumas estão vazias, ó, tá escurinho e outras estão cheias, porque está passando alguma coisa, tá vendo? Então, o que a gente está vendo aqui? Alguma macromolécula que está sendo transferida, porque as pequenas moléculas eu não consigo ver. A água, íon, aminoácido, seja lá mais o que for, a gente não vai conseguir ver. Agora, as macromoléculas que vão passar, e sim. Essas mesmas estruturas aqui em corte transverso, né? Essa aqui, então, seria essa imagem aqui onde eu estou o mouse agora, é a mesma de cima, tá vendo? Que tá representando por uma ilustração. É. O funcionamento desse complexo do poro, meninos, ele é mais sofisticado. Eu até escrevi aqui para vocês, mas eu não vou ficar detalhando isso, porque não dá tempo agora. A gente tem muita coisa para falar, já falei bastante, inclusive, né? Já são quase 11 horas. Mas, assim, só para mostrar para vocês, o que eu queria era mostrar que existe um mecanismo de importação e exportação. Então, para que uma molécula possa entrar no núcleo, uma macromolécula, tá? Possa entrar ou sair do núcleo, primeiro, ela vai gastar energia, e segundo, ela precisa ter uma autorização, ela precisa ter um passaporte para poder fazer isso, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, para ser importada, uma proteína
tem que conter uma sequência de localização nuclear, que essa sigla aqui está em inglês, tá? NLS significa sequência de localização nuclear. Quando a gente foi estudar trânsito de moléculas a partir do sistema de endomembranas, mais para frente, eu volto nisso aqui. Não vamos falar disso agora, não, porque é muita coisa. E, enfim, a gente ainda tem coisa para falar. Que eu queria chegar nisso aqui com vocês, ó. Quando eu tinha a idade de vocês, eu tive uma aula que a gente fazia o nosso cariótipo, né? Naquela época, a marcação não era tão sofisticada que nem é agora. Hoje em dia, nós temos o que nós chamamos de sondas específicas que permitem que esse mapeamento aqui seja exato. Então, hoje em dia, não tem mais essa de ficar na dúvida. Por exemplo, quando eu montei o meu cromossomo, o meu cariótipo, esse exame aqui onde a gente faz os cromossomos metafásicos e monta como se fosse um quebra-cabeça dos cromossomos. Esse tipo de exame é feito até hoje, porque quando a gente tem anomalias genéticas, né, trissomias, enfim, quando tem que fazer exames genéticos por conta de dificuldade de reprodução, ou quando a gente faz melhoramento genético, enfim, vocês vão ter outros professores muito melhores que eu para falar disso. Mas, hoje em dia é muito fácil fazer esse tipo de exame sem erro. Eu, por exemplo, quando a gente treinou, tinha que cortar a foto, tirava uma foto e ficava tentando, meu Deus, esse é o 2 ou esse é o 3, né? Aí a gente tinha que ficar medindo milímetros para ter certeza. Era bem ruim o negócio. Hoje em dia, nós temos sondas com marcação fluorescente, que tem a ver lá com a fluorescência que eu falei lá atrás, né? Essas sondas, elas emitem uma fluorescência em comprimento de onda específico, fazendo com que a gente possa saber certinho qual que é o cromossomo 1, qual que é o cromossomo 2 e assim por diante. Por quê? Porque essas sondas ficam associadas a sequências únicas. É aquilo que eu falei lá no início. Essas sequências únicas são únicas. Então, por exemplo, tem as sequências únicas que aparecem só no cromossomo 1, tem as sequências únicas que são só do 2, tem as que são só do X. Cadê o Y? Não tem o Y nessa foto. Então, assim, tá faltando um Y aqui, esse indivíduo era fêmea, né? Então não tinha o Y. Então, assim, a gente consegue montar um cariótipo muito mais certo. E aí, isso eu vou falar um pouquinho, eu vou falar bem rapidinho aqui dessa questão dos cromossomos, porque eu quero chegar lá na frente no funcionamento do núcleo, né? Então, só para vocês entenderem o cromossomo, quando ele está totalmente formado para mitose, a gente tem o que a gente chama de braço P, P vem de petit, do inglês pequeno, e o Q que seria depois do P no alfabeto. Gente, esses nomes são sem noção, né? Mas é o braço P, braço Q, o centrômero, que é a região, esse estreitamento aqui de DNA repetitivo associado, que é utilizado fundamental para o fuso, para montar, para atrelar o cromossomo no fuso mitótico, e os telômeros, região repetitiva associada ao cromossomo. Conforme esse centrômero muda de localização, existem classificações desses cromossomos que, para o pessoal da genética que trabalha com cariótipo, era importante. Eu vou passar batido nisso aqui, porque eu não vejo muita importância nisso hoje em dia. Aí, por exemplo, vamos supor que eu, Jardine, estou estudando um gene e eu preciso saber onde ele está no cromossomo. Eu uso uma sonda, um fluoróforo específico associado à sequência daquele gene e eu consigo enxergar em qual cromossomo ele está. Então, aqui está dando o exemplo de um gene que, por uma sonda específica, eu consigo enxergar que ele está no cromossomo 16. Tá? Então, meninos, na verdade, vocês estão entrando na história. Quando eu entrei na faculdade, que eu tinha basicamente a idade de vocês, a gente ainda não tinha o genoma humano, por exemplo. Hoje em dia, a gente tem genoma de diversos animais. Então, na veterinária, a veterinária que lida com animais de interesse comercial, por exemplo, a gente já tem um monte, os genomas estão todos feitos. Então, hoje em dia, a gente já tem toda a informação, todo o mapa genético dos animais de interesse comercial. Vai, cavalo, vaca, boi, porco, vários organismos modelo, como eu falei para vocês, os camundongos, primatas, enfim, vários animais. Hoje em dia já é algo, a quantidade de informação de genoma nos permite fazer comparações genômicas, coisa que antigamente era impossível. O máximo que a gente conseguia fazer era isso, né? Mapear um gene num cromossomo, tá? Então, hoje a gente já está numa outra escala de estudo. E aí eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Então, como a gente tem sondas específicas
Porque essa informação não existia, por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês. Para nós, o cromossomo era uma bagunça, era como se, perdão, o núcleo era uma bagunça, estava todo mundo lá bagunçado, não estava nada, é que a gente não conseguia enxergar. Então, a partir do momento que foi possível fazer sondas que mostrassem onde os cromossomos ficam durante a intérfase, ou seja, quando a célula não está se dividindo, a gente pode ver isso aqui. Então, olha só para mostrar para vocês. Aqui eu estou vendo o cromossomo metafásico, então eu estou vendo, ó, então esse laranjinha aqui, esse laranja rosa, sei lá, rosa laranja, essa é a cor da eosina, tá? Vocês vão ficar exaustos de ouvir falar dessa cor comigo, então eu vou chamar de cor de eosina. Essa cor de eosina aqui, ela está mostrando o cromossomo quando ele está compactado, né? E quando a célula não está, e quando não está, e na intérfase, ele deve estar por aquele aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Tem um aqui. Não, acho que esse aqui é outro. Ah, ele está mostrando aqui, ó, o 15. Tá vendo aqui? Então, a partir dessas imagens aqui, essa é a imagem real, né? Essa é a imagem real obtida da mesma forma que foi obtida aqui, só que quando a célula está em intérfase, aqui é o núcleo da célula. A partir desse tipo de estudo, foi possível mostrar que existem territórios cromossômicos, ou seja, os cromossomos não estão bagunçados dentro do núcleo, eles se dispõem sempre de formas homogêneas. Então aqui, ó, tá mostrando, a partir desse desenho aqui, foi feito esse artificialmente, mostrando a distribuição dos cromossomos no núcleo interfásico. É a mesma coisa que está aqui. Oi, pode falar. Quando a gente voltar presencial, a gente vai fazer isso do nosso? Não, ó, de cromossomo comigo não. Né, de cromossomo comigo não, mas eu acredito que seja algo. Na verdade, deixa eu explicar para vocês. Esse tipo de exame, ele já é um pouco. Ele é bom para eu ensinar vocês, mas em termos de pesquisa, não tem muito o que se fazer mais, a gente já sabe isso, entendeu? Então, hoje em dia, a gente faz exames muito mais sofisticados, infelizmente, muito mais caros, que aqui na UFMT, nos nossos laboratórios de ensino, pelo menos não fazem, né? Mas existem, sim, alguns tipos de pesquisa aqui no campus de Sinop que envolvem, por exemplo, PCR, amplificação de DNA, rastreamento com sonda, aí sim a gente faz. Então, esse tipo específico de experimento que eu estou falando para vocês, não. É que nem fazer lâmina de histologia. A gente não vou ensinar vocês a fazer lâmina de histologia porque não faz sentido ensinar isso. Vocês têm que aprender a interpretar a lâmina, né? Mas existem algumas pesquisas envolvendo DNA e RNA, que aí sim a gente tem aqui no campus, e aí sim dá para vocês eventualmente fazerem estágio ou terem acesso, tá? Nas nossas aulas de biologia celular, especificamente do curso de biologia celular, a gente vai trabalhar com microscopia, porque vocês precisam aprender a usar bastante o microscópio. Então, a gente faz várias aulas práticas para vocês terem habilidade para lidar com o microscópio, tá bom? Se bem que, pensando bem, não é uma coisa impossível de fazer, não. Se quiser fazer um cariótipo, a gente pode pensar em fazer um protocolo, sim. Se vocês estiverem afim, dá para a gente pensar em fazer, porque é uma coisa relativamente fácil de fazer no laboratório de ensino, não com a sonda fluorescente, porque com a sonda fluorescente precisaria do microscópio de fluorescência que eu não tenho. Mas o tipo de cariótipo que eu fiz, que eu tirei a foto e fiquei recortando, se vocês quiserem, dá para fazer sim, tá bom? Mais para frente a gente pode conversar sobre isso, quando voltar às aulas presenciais. Certo. Aí aqui tá mais sofisticado, mais fácil de vocês verem o que está mostrando é a mesma coisa, ó. Então eu tenho uma sonda que ele pintou de cor-de-rosa para mostrar o cromossomo 1. Ó, aqui no cromossomo metafásico, a célula vai se dividir. E o cromossomo 20 marcado de azulzinho. Então é uma célula diploide, né? Ela vai ter a célula somática é diploide, então ela vai ter 2 cromossomos de cada tipo. Quando a célula está em intérfase, aqui eu tenho 2 exemplos, né? São 2 células diferentes. O que a gente vê? Que o cromossomo 1 fica associado à membrana interna do núcleo, olha lá, os 2 exemplares associados à membrana interna, e o cromossomo 20 fica mais para dentro, olha só, tá vendo? Isso aqui são 2 células diferentes, então isso mostra para nós que os cromossomos, devido à sua natureza gênica, a natureza das sequências que eles possuem, eles têm localização nuclear constante nos diferentes tipos celulares.
Porém, isso pode variar com o tipo de célula. Então, uma célula que seja, só para dar um exemplo, tá, meninos? Eu não sei isso de cabeça, não. Mas uma célula que seja um neurônio pode ter uma distribuição dos seus cromossomos um pouco diferente, ou diferente em alguns tipos de cromossomo em relação a um queratinócito da pele, por exemplo. Tá? Isso depende do quê? De quais os genes que aquela célula usa nas suas funções. Mas os territórios cromossômicos, eles são uma realidade. Aquela coisa de achar que é tudo igual lá dentro do núcleo não existe mais. Aí eu queria mostrar isso para vocês. Meninos, eu acho que eu terminei. Vocês querem fazer alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa do núcleo? Não muito.